canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição dessa sexta-feira, talvez até a primeira edição, são 11h29, até eu acabar de gravar, editar e subir na plataforma, tá? Olha, o vídeo é importante, o vídeo, infelizmente, é sobre temas chatos, temas esquisitos, né? Podia botar o nome da chamada do vídeo aí, Stranger Things, Coisas Estranhas, né? O seriado aí do Netflix, muito premiado, reconhecido. Eu sou fã, inclusive, da série, né? O Vecna e todo... como que é? O Gorgodormo, sei lá, esqueci o nome das mulheres que falam lá. Então, cara, tá estranho. Tá muito esquisito o que tá acontecendo. E a gente vai debater aqui. Antes disso, lembrar você aí que é um apaixonado, um alucinado pelo Vasco da Gama. Até pode passar torcedores do Bahia, do Corinthians aqui nesse vídeo, ou do Cruzeiro, a galera que está envolvida na luta pelo rebaixamento. A Golcase é uma parceira aqui do canal, ela tem uma linha exclusiva de produtos oficiais do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, Botafogo, do Corinthians, do Bahia, de todos os grandes clubes, no futebol brasileiro. Tá passando para vocês aí na tela o nosso QR Code, o cupom GOVASCO, você ganha frete grátis e um desconto extra na sua capinha. Você pode comprar esse modelo de capinha aqui, tem vários outros modelos. Esse aqui é um dos meus favoritos, gosto muito dessa capinha aqui. Você que é pai, mamãe, pode personalizar também, ó, fazendo aí a simulação da sua família com nome e número. Isso aqui é meu xodó, é que eu uso no meu telefone. Além de capinha de celulares, a Golcase tem também uma linha aí, ó, de garrafas térmicas. Essa minha é incrível, de 650 ml, tem também de 950, praticamente 1 litro. Isso aqui anda comigo o dia inteiro, é quase parte do meu corpo. Você bota o produto ou quente ou gelado e ele mantém na temperatura o dia inteiro. É incrível, literalmente. Isso aqui é uma garrafa térmica e não é só capinha de celular e garrafa térmica. Eles têm mochila, carregador de celular, carregador portátil. Tem acessórios aí eletrônicos, você pode pegar vários produtos aí para computador, notebook, celular, tá bom? E não é só futebol, eles têm exclusivo de super-heróis, infantil, feminino, corre lá, tá? Não é só iPhone nem Samsung, são mais de 200 variedades de modelo de aparelho de celular, então corre lá. Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para vocês ganharem frete grátis e um descontinho extra aí no seu carrinho, tá? O link da Golcase tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo na descrição, mas vocês podem acessar também pelo cupom, ou pelo QR Code. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Galera, vamos conversar e discutir as coisas aqui sério. Tá muito estranho o que tá acontecendo nesse Campeonato Brasileiro. Faltam 4 rodadas para acabar o Brasileirão. O Brasileirão acaba sem ser esta quarta-feira agora a outra. Estamos aí a gente está hoje a 12 dias do encerramento do campeonato. Tem rodada que começou sexta, agora vai até segunda. Depois nós já temos a rodada espalhada de terça, quinta. Final de semana tem jogo e aí na quarta-feira todo mundo joga e acaba o campeonato. Vamos falar um pouco aqui de Vasco, de Corinthians e Bahia, de Santos, Cruzeiro. Deixa eu falar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, antes que o torcedor do Bahia fique chateado comigo, me bate, me xinga, eu tenho um carinho muito grande pelo Bahia, é uma torcida aliada, por exemplo, à torcida do Vasco, tá? A relação é ótima entre as torcidas. Apesar do Bahia bater com frequência no Vasco, tá? O que eu vou falar aqui nem nada tem a ver com o Bahia, tá? Eu tô falando mais até de Corinthians. Inclusive, o Bahia não vejo como time para ser rebaixado, sendo que esse campeonato tem um problema. O Vasco não é time para cair, o Bahia não é time para cair, o Santos não é time para cair. Acho que o Cruzeiro é inferior a esses outros que eu citei tecnicamente, mas não vejo um time assim, nossa, esse time do Cruzeiro tem que ser rebaixado. É um campeonato estranho. Na minha opinião, o Cuiabá roubou uma vaga, no bom sentido aí, de uma dessas equipes, né? O próprio Fortaleza já tá perigando ali, o Corinthians, o Inter. Nenhum desses que eu tô citando é time para cair. Vai dançar alguém que não era para dançar. Vai ter um time que vai cair que não era para cair esse ano. E, cara, vamos juntar as pedras aqui. Vamos falar desse jogo Corinthians e Bahia. O Bahia era o primeiro time na zona de rebaixamento, agora momentaneamente deixa a zona. Tinha 38, chegou aos 41 pontos.
venceu o Corinthians. É um absurdo o Bahia ganhar do Corinthians na Arena Itaquera? Sob hipótese alguma. Super normal. O Bahia tem um bom time, tem uma grande história, tem uma grande camisa e pode ganhar de qualquer time do futebol brasileiro em qualquer local. Super normal. Pô, Diego, mas por que tu tá levantando esse tema? Cara, 5-1 num jogo decisivo, aonde o Corinthians jogava em casa, o Corinthians se colocou numa condição de que, dependendo de uma combinação de resultados, na próxima rodada ele pode entrar na zona de rebaixamento já. Depois disso vão faltar 2 jogos para acabar o campeonato. Eles recebem o Inter, que é um clássico interestadual. O Inter odeia o Corinthians, mas tem é quase no nível da rivalidade que eles têm com o Grêmio. Tem a história do Brasileirão de 2005. Então o Inter, se puder dar a vida pro Corinthians cair, ele vai fazer. E aí depois o Corinthians pega o Coritiba no Couto Pereira. Aliás, nem no Couto Pereira, né? Não sei onde vai ser o jogo, sem público, né? Para poder jogar, talvez, pela permanência. Mas o Corinthians tomar 3-0 com 20 e poucos minutos foi muito estranho, cara. Muito estranho. E aí um time meio sem reação, sem força. O jogo acaba 5, poderia ter sido mais. O Cássio faz uma defesaça no último lance do primeiro tempo, numa finalização, salvo engano, do Biel. E agora vamos falar um pouco da atmosfera do Corinthians. O Corinthians está vivendo um inferno no Parque São Jorge. Teve tiro dado na sede do Corinthians ontem, eu estou gravando vídeo sexta. Na madrugada de quinta para sexta-feira, foram dados 2 tiros na sede do Corinthians. Essa tá para ser uma das eleições mais polarizadas da história do Corinthians. O pau tá comendo. É papo de que um é maluco, lunático, o outro é um frouxo, não faz nada. O Corinthians contratou 250 segurança para poder fazer o efetivo da eleição. Pediu apoio da tropa de choque e eles estão temendo uma coisa bizarra acontecendo na eleição do Corinthians amanhã. E muito estranho, na véspera do jogo, na véspera da eleição, um jogo decisivo, o Corinthians toma de 5 e acaba o jogo prontamente, as organizadas xingando a diretoria, numa eleição que está acirrada e é no dia seguinte. Se tem cunha eleitoral ou não o resultado do jogo de hoje, eu não sei. Fato é que o Corinthians não precisa de muito para se safar nas 3 últimas rodadas. Uma vitória simples aí, ele chega a 47 pontos e com 47 pontos dificilmente ele cai. Ele tem um confronto direto com o Vasco na próxima rodada e na última rodada, como eu mencionei, tem o Curitiba fora, mas é difícil contra o Inter em casa? Até porque o Inter, se complicar, perder essa rodada e mais a outra aí, pode perigar aí também contra a queda nas últimas rodadas. Então, assim, é bem factível fazer 3 pontos, mas não é nenhum absurdo também fazer 1, 2 pontos aí e se complicar. Mas ainda assim, com 45, 46, talvez tu escape. Agora vamos falar do Vasco. O próximo jogo é Corinthians e Vasco. E, de repente, o Daronco vem apitar o jogo do Vasco. O Daronco apitou 2 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro que eu me lembro. Red Bull Bragantino 1, Vasco 1, num jogo onde o Vasco teve um pênalti escandaloso no Verratti, que o Daronco não deu em campo, o VAR chamou, o Daronco ficou 7 minutos analisando o lance claríssimo. O Verratti toma um pisão no pé e parece que ele estava brigando com a imagem para não dar o pênalti. Com muita insistência ele dá o pênalti. E aí, nesse mesmo primeiro tempo, ele dá um acréscimo escalar alfabético e o Vasco toma um gol no escanteio, na bola cruzada na área, no último lance do primeiro tempo, depois dele dar um zilhão de acréscimo. Tem um pênalti claro no Luco Orediano que ele não dá e o jogo acaba 1-1. Depois, ele apita outro jogo decisivo do Vasco na luta contra o rebaixamento. Santos e Vasco na Vila Belmiro. Ele expulsa o Medel, ele não expulsa o João Paulo, goleiro do Santos, que pega pelo pescoço o jogador do Vasco. O Lucas Lima, que nada tinha feito, é expulso. Ele até brincou, né? Mandou um direct pro Daronco, tirou um print e postou nas redes sociais. Me explica aí por que eu fui expulso. Alguma coisa nesse sentido, não lembro se foi exatamente com essas palavras. E tem um pênalti marcado, acho que foi pênalti sim, não tô nem questionando. É um pênalti que cabe até a discussão, o toque do Pumita é leve, mas ele foi infantil.
acho até que foi pênalti, não estou questionando pênalti, e depois ele é colocado na geladeira pelo pênalti que o Soteldo tropeça na perna do jogador do Corinthians, acho que é o Bruno Mendes, se eu não me engano, e no último lance do jogo, o Santos com esse pênalti empata o jogo. Santos esse que luta junto com o Vasco contra a queda, e o Santos agora até deu uma respirada, mas a época estava na situação bem complicada. O Corinthians estava na situação bem mais tranquila de campeonato àquela altura, e estamos falando do ano do Brasileirão Rei. É o primeiro ano, infelizmente, do falecimento do maior jogador de todos os tempos, do Pelé. Nós temos na luta também contra o rebaixamento o Cruzeiro, que é time do Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que é dono hoje do gigantesco clube do estado de Minas Gerais, que é o Cruzeiro. Então, diante desse cenário, senhores, falecimento do Pelé, Ronaldo dono do Cruzeiro, e essa situação estranha envolvendo esse jogo aí do Corinthians, o Vasco tem que ficar com todas as parabólicas ligadas. Se eu sou o Paulo Brax e a diretoria do Vasco, se já não fizeram, eu tava gritando pros 4 cantos da terra, indo bater na CBF, ligar para Deus e o mundo. Primeiro que eles não deveriam ter aceito a escalação do Daronco para apitar o jogo do Vasco. Foi estranho. E aí toda essa situação e outra, o jogo do Bahia é na sexta. O Bahia atropela e goleia o Corinthians. O Vasco joga sozinho no sábado. E o Santos joga no domingo, sabendo o resultado de todos os outros. O Vasco já entra pressionado em campo, sabendo do resultado do jogo do Bahia, e os outros já entram em campo sabendo do que precisam fazer com o resultado do Bahia e do Vasco na mão. Então, é complicado. A Série B esse ano não teve nenhum clube grande disputando a segunda divisão. A audiência, obviamente, despencou na Série B. Então, cara, a gente sabe que tem uma má vontade absurda contra o Vasco. Eu não tô aqui afirmando nada, tá? Eu tô apenas aqui comentando fatos que vem acontecendo e que é bom deixar a gente sim de orelha ligada. Vamos lembrar um fato que aconteceu ontem também. O Voaden disse ao corrigir a súmula hoje que havia colocado o número 31, Rossi, como jogador expulso. E na visão dele, de forma estranha, aparece na súmula o nome do Gabriel Peck, número 11. Ele, ao tentar fazer a alteração de 11 para 31, o sistema não estava aceitando. E aí o Gabriel Peck, se tivesse sido expulso, não poderia jogar contra o Atlético Paranaense. E todo mundo sabe que foi um erro de súmula, e vai que não corrigisse isso a tempo, e aí vim tentar um tapetão da vida falando que o Peck entrou em campo irregular, porque o que vale é a súmula, que é o documento da partida. Hoje, após o fato ficar público, uma grande repercussão, o Voaden corrigiu a súmula. Li para vocês isso no vídeo anterior e fiz questão de trazer o relato dele sobre ele mesmo alegando que tinha coisa estranha, atípica, não lembro exatamente o termo que ele usou, na súmula. E hoje, 5-1 Bahia no Corinthians, de novo. De forma alguma eu tô desprestigiando o Bahia, dizendo que o Bahia não pode vencer. Não, ele pode vencer o Corinthians todos os jogos daqui para frente quando jogarem lá. O Bahia é um gigante clube do futebol brasileiro. Mas a forma como foi que aconteceu, estranho. 2 invasões de campo no final do jogo, tem eleição amanhã no Corinthians. Tá muito esquisito. Então, eu tô trazendo para vocês aqui algo que a gente está discutindo a semana inteira. Quando saiu a lista de arbitragem para Vasco, Atlético Paranaense, Vasco e Corinthians, ficou todo mundo aqui, ó, com a parabólica ligada, tá? Então vamos ficar de olho. Perdemos Jair agora para o jogo do Atlético Paranaense. Ele tinha pego um gancho de 4 jogos, foi reduzido para 2. Como o julgamento foi no dia do jogo contra o Cruzeiro, ele pôde atuar, mas está fora agora do jogo do Atlético Paranaense. O Vasco tem um caminhão de jogadores pendurados, quase o time titular inteiro está pendurado. Então, se a gente tomar uma chuva de cartão, a gente vai jogar o jogo da vida contra o Corinthians em casa. Jogo que, mesmo que a gente perca para o Atlético Paranaense amanhã, e queira Deus que a gente não vai perder, a gente ganhando do Corinthians, a gente passa o Corinthians, porque os dois ficam com 44. O Corinthians tem 10 vitórias, nós já temos 11 e vencendo saltamos para 12.
tá? Então é um jogo que o Vasco vencendo, quebrando tabu, ele passa o Corinthians. E talvez numa combinação de resultado, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Então, tá muito estranho, tá? A gente não tem como provar nada aqui, mas que tá esquisito, irmão. Não tá legal essa reta final de campeonato, não tá não. Tá alguma parada estranha rolando. Reitero, acho que o Vasco já tem que passar a mão no telefone, ir bater lá na CBF, gritar, já fazer seus posicionamentos e ficar ligado. Eu sei que vai ter gente da diretoria que vai assistir o vídeo, eu sei que tem jogador, muita gente que acompanha o trabalho da gente aqui. Joguem amanhã muito ligado. Não bate boca com o juiz. Toma, se puder, é óbvio que tu não vai jogar com o pé frouxo, tu vai perder dividida aí, a gente pode ser prejudicado tecnicamente. Mas evita dar uma chegadinha, principalmente a galera que tá pendurado. Não cai na pilha, porque esse jogo do Atlético Paranaense, se a gente empatar, a gente se mantém fora da zona. E aí a grande decisão pode ser esse Vasco e Corinthians. Aí 42, 45, vão faltar 2 jogos. Se a galera tropeçar, talvez a gente consiga guardar uma gordurinha de uma rodada e vamos pro tudo ou nada na última rodada. E tem um bandeirão que rolou esses dias aí de uma frase do Emiliano Dias. Deixa eu ver se eu ainda tenho comigo aqui. Se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. Eu sei que provavelmente a maioria de vocês que estão me assistindo em casa estão super pessimistas para amanhã e para esse cenário que eu contei. Eu estou, mas vamos mandar energia positiva e torcer para os nossos jogadores que tenham honrado demais a Cruz de Malta do Vasco nesse retorno, o 6º colocado, que joguem como 6º colocado amanhã e que façam uma grande partida contra o Atlético Paranaense. O esporte e o futebol tem 3 resultados possíveis, de ganhar, empatar e perder. Se a gente perder e empatar na bola, sem problema nenhum. Ganhar também. Agora, que a arbitragem não interfira na partida amanhã entre Atlético Paranaense e Vasco. E o Vasco tem mais um tabu para quebrar, porque a gente é freguesaço do Atlético Paranaense. Inclusive, os últimos 5 jogos foi 3-0, 4-1, 3-1 e 5-1, se eu não me engano é isso. Os últimos 4 jogos entre o Vasco e Atlético Paranaense lá no Paraná, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e prepara o coração. Amanhã, 7h30, temos uma batalha aí e confesso que o jogo nem começou, eu tô super tenso. Tamo junto.